Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Janifran. Nós vamos trabalhar com vocês agora, eu vou trabalhar com vocês agora uma aula de desenho geométrico, tá? Dando continuidade ao nosso assunto da aula anterior, tá bom? Eu vou ficar mandando nas quintas-feiras aula de desenho, orientação dentro de desenho geométrico, e nós vamos precisar, para essa aula, nós vamos precisar utilizar o compasso, né? Eu consegui completar o meu kit, comprei mais o compasso e alguns esquadros, e a régua, tá bom? Vocês vão precisar desses dois. A ideia é utilizar somente esses dois, você não é para utilizar nesses momentos o esquadro, porque é onde nós vamos traçar retas perpendiculares em pontos específicos da reta, tá bom? Da reta e em relação a essa reta. E aí, se você usar o esquadro já tem essa ideia. E a ideia no momento é você aprender a utilizar o compasso juntamente com a régua, tá? E aí nós vamos usar nessa questão algumas definições de lugares geométricos, como por exemplo, a circunferência é um lugar que contém todos os pontos que é equidista de um ponto dado, que é o centro, retas paralelas, um lugar geométrico que contém todos os pontos que é equidista de uma reta dada, reta perpendicular que contém os pontos numa reta que forma um ângulo de 90 graus com essa outra reta. A mediatriz você viu na aula anterior, né, que é uma linha que contém todos os pontos que é equidista de dois pontos quaisquer, beleza? Então, dois pontos quaisquer nessa reta, tá? Você põe a reta lá e traça perpendicular bem no ponto médio, é a mediatriz. Eu improvisei aqui, coloquei uma borrachinha porque ele vem com ponta de metal e fiz um arranjo técnico aqui porque ele vem para giz, né? Isso aqui, no caso, eu vou usar um pincel. E agora nós vamos falar sobre reta perpendicular, tá bom? Duas situações específicas, situação 1, situação 2. Na situação 1 aqui, desse lado dessa linha curvada para cá, o ponto P não pertence à reta. E observe que ele não pertence à linha do ponto médio. Eu fiz de propósito mesmo para que ele fique lá. Então você vai seguir esse roteiro aqui, ó, esse roteiro aqui. Nas atividades do livro vai ter esses roteiros para você lá dizendo, né? O ponto A e o ponto B é os pontos que vocês vão localizar. Esses ponto A e ponto B vai ser o de encontro com esses dois segmentos. O ponto C vai ser de encontro com esses dois segmentos e assim sucessivamente, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tirar aqui o bocal do meu pincel. Nós vamos trabalhar aqui. Você vai pegar e vai desenhar um ponto, o A e o ponto B. O ponto A e B vai ser de encontro com quem? Com a reta R, tá? Com a reta R e a circunferência de centro em P, abertura L. Abertura que você vai fazer no seu compasso, tá? Não precisa necessariamente ser igual, idêntica ou maior ou menor do que a minha aqui não, tá bom? Você escolhe. Essa abertura L é convencional, de acordo com o seu desenho, de modo que ela tem que tocar a reta R. Se ficar muito grande, ela pode passar, se ficar muito pequena, ela pode não tocar. Então tem que ser uma abertura convencional, de modo que ela toque aqui na reta L, tá vendo? Na reta R. Vou diminuir um pouquinho mais, que é o suficiente para eu fazer o meu desenho, beleza? Então você vai pegar a ponta seca, no centro, o lápis aqui, o grafite, na abertura L que você indicou lá, você vai fazer isso, ó. Você vai colocar a ponta seca no ponto P e vai fazer dois arcos de circunferência, um para cá e o outro aqui, ó. Você vai fazer esse arco. Você pode fechar a circunferência caso você queira, não tem problema, tá? Você pode fechar a circunferência. Mas o objetivo aqui, pegar um pincel aqui pra gente, pegar o pincel vermelho, que é bom que vocês visualizem. O objetivo aqui é você localizar esse ponto, ó, esse e esse, tá bom? Esse ponto ele é feito a partir da circunferência que vai pegar nesses dois lugares aqui, ó, nesse arco aqui. Deixa eu tentar fazer um pontilhado para você aqui. Tá vendo? É uma circunferência que pega nesse ponto aqui, ó, nesses arcos aí, tá bom? Então, o ponto que você precisa é esse ponto, né, que é o ponto A e B. Então, você vai colocar o ponto A e o ponto B aqui, beleza? E aí, o ponto C, que é onde a gente vai traçar a perpendicular, passando por P, você vai fazer aqui o seguinte, ó, o ponto C vai ser de encontro entre duas circunferências. A circunferência 1, que é dado pelo o centro em A, abertura L, e a circunferência 2, que é dado com centro em B, abertura L, tá bom? Então, você vai fazer isso aqui, ó.
Você vai fazer, você pode, essa abertura você pode deixar a mesma ou aumentar um pouquinho, tá? Eu vou aumentar um pouquinho porque eu quero fazer esse ponto acima do ponto P. No caso de você, você pode deixar a mesma abertura que você faz abaixo aqui. No meu caso é porque eu escrevi aqui, então eu não quero atrapalhar. Pode ser acima do ponto P, não tem problema nenhum, tá bom? Você faz, no caso eu vou aumentar um pouquinho. No caso de vocês, vocês podem usar a mesma abertura, só que você vai fazer agora um centro em A com a abertura L para baixo. Com o centro em B, a abertura L para baixo. No meu caso, eu vou usar abrir mais um pouquinho para ficar acima de P, né? Mas não tem problema se você botar abaixo não, porque vai dar no mesmo local aqui, ó. Então aqui eu vou fazer aqui, que é um arco que viria aqui assim, né? Ó. Ele fecha aqui. E a outra abertura, para cá, né? Você vem aqui com a ponta seca em B, porque o centro é em B, a abertura L. Você vai fazer isso, ó. Vai fazer isso aqui, ó. E aí aqui é esse arco aqui dessa circunferência que continua para lá, tá bom? E aí feito, localizou o ponto que a gente estava precisando, que era o ponto C, tá bom? O ponto C é esse aqui, ó. Ponto C é entre as duas circunferências, que é a circunferência de centro em A, abertura L, e a circunferência em B, a abertura L. E aí a reta perpendicular que nós queremos é essa aqui, ó, ligando os dois pontos. Aqui está o ponto P, e aí você vai ligar esses dois pontos aqui, ó. Deixa eu apoiar aqui a régua para me ajudar no traço aqui. E aí você vai traçar a reta aqui, ó. Essa reta é a reta perpendicular à reta R, passando pelo ponto P, tá bom? Então nós fizemos um desenho, uma perpendicular em relação à reta R, de um ponto que está fora dela. O ponto está acima aqui, poderia estar abaixo, o procedimento é o mesmo, tá bom? Faça uma circunferência de centro em P, abertura L, depois duas circunferências. Uma com centro em A e a outra com centro em B. Onde essas duas circunferências se encontram é o segundo ponto no qual você vai ligar o segmento, beleza? Vamos então para a perpendicular com um ponto em cima da reta, tá? Essa reta aqui ela é chamada também de reta R, beleza? Aqui eu vou chamar ela de reta R. Não faz diferença o nome da reta, só para a gente poder saber aqui. E aí tem um roteiro aqui, já deixei o roteiro anotado para você, na questão também vai aparecer, por isso que eu já deixei, vocês não vão precisar escrever isso aqui, apenas fazer a construção. A reta parada ela tem que ser no ponto P. Professor, se eu usar o esquadro, vai conseguir? Sim, nós vamos conseguir fazer com o esquadro, né? Encaixo o enquadro aqui, o esquadro aqui alinha um dos ângulos adjacente ao de 90 graus e traça aqui, né? O outro lado do esquadro forma 90 graus, já que todo esquadro é padrão, né? Tem um ângulo interno de 90 graus, beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, dois pontos, A e B. A e B aonde? Dá encontro entre a circunferência, entre a reta, né? E a circunferência PD. PD é a abertura do compasso, D é a distância, né? D é a distância que você vai abrir o compasso. Aí você pode fazer qualquer tamanho, desde que seja convencional para o seu desenho, que ela toque em dois lugares na reta. Se você fizer muito grande, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ela vai passar, não vai servir para mim. Então eu vou fazer de modo que esse segmento, ó, fique um pouquinho menor e chegue até a circunferência. Compasso ajustado, né? Tem que ser bem firme. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Ponta seca no ponto P. Arco aqui, vou fazer só aqui para você ver onde é que ela vai passar. E aqui o arco novamente, tá bom? Olha aí, ó, fez o arco, tá beleza? E aí você tem agora dois pontos, os pontos que você quer localizar, ponto A e B. Então, ponto A aqui e o ponto B aqui, beleza? E aí vamos para o segundo passo. O segundo passo é você encontrar o ponto C de encontro com duas circunferências. A circunferência 1, centro em A, abertura L, e a circunferência 2, centro em B, abertura L. Significa o seguinte, ó, são duas circunferências de mesmo raios, centros diferentes. E esse L aqui, esse raio, necessariamente diferente desse. Porque se você colocar igual a esse aqui, igual o raio anterior, igual a D, vai bater nos mesmos lugares, isso não nos interessa. Então eu aconselhava que você faça ele um pouquinho menor ou maior. Você faz o seu critério aí. Tá? Se você quer botar maior ou menor. Eu vou tentar fazer aqui maior um pouco, né? Você faz abrir um pouco mais aqui o meu compasso. Você vai fazer abertura também convencional, de modo que passe um pouquinho aqui do ponto P,
Então eu vou fazer um pouquinho, ó, passou do ponto P, eu vou fazer esse ponto para baixo, já que aqui eu fiz acima, você pode fazer acima também, que não tem problema, tá bom? Não dá errado. Então, centro em ponta seca no centro A e abertura L. Essa abertura, ela é fixa agora, tá bom? Para os dois arcos, tanto para o centro em A, quanto para o centro em B. Então, eu vou colocar minha ponta seca aqui, ó, e vou fazer um arco. Vou fazer um arco para baixo, tá bom? Fazer um arco para baixo aqui, tá? E vou passar para o outro lado aqui, com licença, cheguei, vem para cá, ó, ponta seca aqui também, ó. Você vem aqui e faz isso, ó. Eu vou passar um pouquinho por cima aqui, mas nada não. O importante é localizar o ponto. Só se fosse acima, não tem problema nenhum, você pode fazer acima também, ó. Só para você ver como vai dar certo, ó. Um arco para cima e aqui o outro arco para cima, tá? Aí localizou aquele ponto ali que a gente está querendo. Pode usar esse ponto C aqui, tá? Ou pode usar esse aqui também, beleza? Observe que quando eu traçar vai pegar nos dois. E se você é esperto, você percebeu que agora eu tenho um segmento AB, né? Desconsiderando a reta só por um instante, tem um segmento AB e eu vou traçar a mediatriz desse segmento. Por que a mediatriz? Porque a mediatriz é um segmento que passa no ponto médio formando 90 graus. E é o que a gente quer. A gente quer uma reta. Só que essa mediatriz só consegue visualizar após fazer a primeira circunferência, tá? Encontrar os pontos A e B. Então vamos localizar o ponto C. Localizei aqui o ponto C e agora com minha régua eu vou passar uma reta passando pelos dois pontos. O P, que é o ponto que eu quero é perpendicular, e o C, que é o ponto base que eu consegui. Então você vai alinhar a tua régua aqui, tá? Você vai alinhar aqui. E aí você vai traçar a reta aqui, ó, tá vendo? Tá passando pelo ponto P, C aqui embaixo, P e o outro C lá em cima, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí essa reta que eu acabei de fazer aí, ela é uma reta perpendicular à reta R no ponto P, beleza? Então fica dessa maneira o desenho e os passo a passo de como você vai fazer retas perpendiculares. Caso 1, caso 2. Caso 1, ponto fora da reta, caso 2, ponto sobre a reta, beleza? Reveja o que foi feito e verifique se você consegue fazer as atividades. A atividade é seguindo essa mesma linha de raciocínio. Até para fazer a paralela também é do mesmo jeito. A paralela ele vai te dar esse roteiro, tá bom? Esse roteiro. E aí você tem que entender o que significa isso, o que significa isso, o que significa isso aqui. A e B são dois pontos que você vai marcar com a união de duas situações, a reta e a circunferência, tá? Então, reta e circunferência, marcado. Aqui da mesma forma, beleza? Então, reveja a atividade, reveja o exercício e faça as atividades, tá bom? Por hoje é só, fique com Deus, que Deus abençoe a todos e que cuide de todos nós. Abraço, gente, saudade de todos vocês e bons estudos. Fui!